Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo um número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 2 dias do mês de março do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro dos Santos, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briene Sobrinho e Aparecido Dias Balduino. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações do número 15 a número 17. Na sequência, foi realizada a leitura do requerimento 003, de autoria do vereador Antônio Camargo de Oliveira, requerendo diversas informações sobre o funcionamento do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos do município. Esse requerimento foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra ficou livre e, após seu uso por alguns vereadores, passou-se para a ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões recomendando a aprovação do projeto de lei número 008 de autoria do Executivo, que dá nova redação a dispositivos da lei número 2136, de 19 de dezembro de 2006, que institui o plano diretor do município de Itaberá. Neste momento, o vereador Aparecido Dias Baldino requereu ao plenário vistas a este projeto de lei. O senhor presidente consultou o plenário sobre o pedido de vista do vereador e, colocado em votação, o pedido de vistas foi aprovado pela maioria dos vereadores, recebendo o voto contrário dos vereadores Jair Briene Sobrinho, Odair Oliveira Mota e José Vanderlei Barreira. Desta forma, foi suspensa a discussão do referido projeto de lei. Não havendo mais matéria a ser deliberada, novamente a palavra ficou livre. Após seu uso, encerrou-se a sessão, do que, para constar, eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação favorável, permaneça como estão, e contrário se levante. Está aprovado. Com matéria para o expediente, solicita a leitura das indicações número 18 a 20. Indicação número 18/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente que estude a possibilidade da instalação de um refrigerador de leite no bairro Cambará, mais precisamente próximo à igreja. Justificativa: as pessoas que vivem do trabalho de leiteria no bairro estão com dificuldades para a venda do produto. Pior ainda, porque não conseguem armazenar o produto por não possuírem resfriador, pelo seu alto custo. Sendo que, com a instalação de um comunitário pela Prefeitura, todos poderiam se beneficiar. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, Odair Oliveira Mota, vereador. Indicação número 19/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a pavimentação da rua Juvenal Furquim, situada no Jardim Rossi, em nosso município. Justificativa: existem várias famílias residindo no local e que precisam melhorar o acesso, uma vez que recolhem seus impostos como IPTU, etc. Sala das Sessões, em 5 de março de 2015, Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Indicação número 20/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a recuperação da calçada na cabeceira da ponte da rua Coronel José Pedro de Lima, situada na Barra Funda, em nosso município. Justificativa: a referida ponte está com uma cratera aberta na calçada de sua cabeceira há vários meses, correndo grande perigo de acidentes com os transeuntes, inclusive riscos de vida. Sala das Sessões, em 5 de março de 2015,
José Pedro dos Santos, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que fosse apreciado o projeto substitutivo número 8. Peço ao primeiro secretário a leitura do requerimento do vereador. Senhor presidente, considerando que há consenso dos senhores vereadores para apreciação urgente do substitutivo número 01 ao projeto de lei de autoria do Executivo, de número 08, de 10 de fevereiro de 2015, que dá nova redação e acresce dispositivos à Lei 2136, de 19 de dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor do município de Itaberá, considerando que os vereadores tiveram conhecimento do teor do substitutivo no dia 6 de março passado e que a redação proposta é de consenso, requeiro a apreciação do substitutivo pelo plenário nesta data, aproveitando-se o intervalo regimental para os pareceres. Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, aos 9 dias do mês de março de 2015, Aparecido Dias Balduino, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 8. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 8, de 10 de fevereiro de 2015. Da nova redação e acresce dispositivos à lei número 2136, de 19 de dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor do município de Itaberá. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 5º da Lei número 2136, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. 4º. Conservação do patrimônio histórico, cultural, artístico e religioso. Artigo 2º. Fica acrescido ao artigo 76 da Lei número 2136, de 19 de dezembro de 2006, inciso 10, com a seguinte redação. 10. Percentual de espaços a serem destinados para fins religiosos. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 6 de março de 2015, José Benedito Garcia, prefeito municipal. Tem a justificativa ao substitutivo. Mensagem do substitutivo. O projeto de lei em referência tem por objeto efetivar na política urbana municipal as imposições e orientações contidas no acordo firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, aprovado pelo Congresso Nacional na forma do Decreto Legislativo número 698, de 7 de outubro de 2009, e promulgado pelo Poder Executivo Federal na forma do Decreto número 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. A propositura parte de dois pressupostos instituídos pelo acordo mencionado. O primeiro deles tem por finalidade promover o reconhecimento do patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica e todas as demais religiões, assim como os documentos custodiados em seus arquivos e bibliotecas, como parte relevante do patrimônio cultural do município, garantindo a este patrimônio a proteção inerente à presunção de cumprimento da função social da propriedade. O segundo pressuposto refere-se à garantia de destinação de espaços para fins religiosos no desenvolvimento urbano municipal. Adotamos, na mensagem do substitutivo, um texto objetivo com vistas ao cumprimento do espírito do decreto número 7.107, de 11 de fevereiro de 2010,
ou seja, da garantia de liberdade religiosa inerente ao Estado laico, que não se submete ou privilegia religião alguma, mas deve garantir a liberdade de todas elas. Destarte, acreditando haver esgotado as justificativas para o substitutivo, acresço que sua aprovação é a medida que impõe o seu apego à Constituição e às leis da República. Paço Municipal, 6 de março de 2015, José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Suspenda a sessão para que as comissões se manifestem sobre a matéria.
Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 4, com substitutivo número 1, de autoria do Executivo. Cadê o projeto de lei? Ah, não, tá errado, não. Ah, não é o 4, o primeiro 8. Esse aqui é dos cargos, né? Comissão de Justiça, Legislação e Redação referente ao substitutivo número 1/2015 ao projeto de lei número 4/2015, autoria Executivo. Vereador secretário, relatório, a propositura em referência que dispõe sobre a criação de cargos diversos para provimento efetivo e de um cargo para provimento em comissão no quadro de funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Desnecessário implemento de correções da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de março de 2015. José Vanderlei Barreira, secretário, relator. Os vereadores membros, decisão, votam os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, em 5 de março de 2015. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Breno Sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao substitutivo número 1/2015 ao projeto de lei do Executivo número 4/2015, autoria Executivo. O vereador secretário, relatório, a propositura em referência que dispõe sobre a criação de cargos diversos para provimento efetivo de um cargo para provimento em comissão no quadro de funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação financeira federal e tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta discrepância ao interesse público, não representando ofensas às finanças municipais. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, em 5 de março de 2015. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros, decisão, votam os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de março de 2015. José Pedro dos Santos, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Agricultura e Meio Ambiente, referente ao substitutivo número 1/2015, ao projeto de lei do Executivo número 4/2015, autoria Executivo. O vereador secretário, relatório, propositura em referência que dispõe sobre a criação de cargos diversos para provimento efetivo e de um cargo para provimento em comissão no quadro de funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá. Voto. No aspecto meritório, tenho que a propositura representa investimento cuja realização atende ao interesse público, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. Voto pela aprovação. Câmara Municipal de Itaberá, 5 de março de 2015. Aparecido Dias Balduino, secretário relator. Os vereadores membros, decisão, votam os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, em 5 de março de 2015. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. José Pedro dos Santos, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Em votação, favorável, permaneça como estão e contrário se levante. Está aprovado o projeto de lei. Solicita a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei número 8, com o substitutivo número 1, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, referente ao substitutivo número 1/2015, ao projeto de lei do Executivo número 8/2015, autoria Executivo, vereador secretário. Relatório e propositura em referência que dá nova redação e acresce dispositivos à lei número 2136, de 19 de dezembro de 2006, que instituiu o plano diretor do município de Itaberá. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente
e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas a nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Desnecessário implemento de correções da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, em 9 de março de 2015, José Vanderlei Barreira, secretário relator. Os vereadores membros, decisão, votos, os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 9 de março de 2015. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Jair Breno Sobrinho, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao substitutivo número 1/2015, ao projeto de lei do Executivo número 8/2015, autoria Executivo. O vereador secretário relatório propositor em referência aqui da nova redação e acréscimo de dispositivos à lei 2136, de 19 de dezembro de 2006, que instituiu o plano diretor do município de Itaberá. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação financeira federal e tem suporte na legislação orçamentária municipal, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A despesa criada não aparenta discrepância ao interesse público, não representando ofensas às finanças municipais. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, em 9 de março de 2015. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário relator. Os vereadores membros, decisão. Voto os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, em 9 de março de 2015, José Pedro dos Santos, presidente. Aparecido Dias Balduino, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao substitutivo número 1/2015, ao projeto de lei do Executivo número 8/2015, autoria Executivo. O vereador secretário relatório, propositor em referência aqui da nova redação e acréscimo dispositivos à lei 2136, de 19 de dezembro de 2006, que instituiu o plano diretor do município de Itaberá. Voto. No aspecto meritório, tenho que a propositura representa investimento cuja realização atende ao interesse público, recebendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. Voto pela aprovação. Câmara Municipal de Itaberá, em 9 de março de 2015, Aparecido Dias Balduino, secretário relator. Os vereadores membros, decisão. Voto os demais membros da comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, em 9 de março de 2015, Antônio Camargo de Oliveira, presidente, e José Pedro dos Santos, membro. Coloco em discussão o projeto de lei. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Está aprovado. Deixo a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Boa noite a todos presentes. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui que está preocupando não só o nosso município, e sim todos os municípios vizinhos, e sobre a dengue. Eu acho que nós, como vereador, eu acho que nós deveríamos ou pedir uma reunião ou nós fazer um ofício para o secretário de saúde para ver se estão falando na rua. Mas eu acho que deveria fazer com um tipo de informativo para ir de casa em casa contando o perigo que é a dengue, não só na cidade, e sim nos bairros também. Fazer conscientizar as pessoas que o perigo está morando do lado de todos nós, e se nós, todos cidadãos, não se preocupar, daqui uns dias, por enquanto, graças a Deus, não tem, mas é perigoso, do jeito que está sendo manifestado esse problema que é a dengue. A palavra continua livre. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes, enfatizando o que o vereador Odair falou,
No último sábado, teve um mutirão sobre a dengue, onde tiveram envolvidos enfermeiros, agentes de saúde, auxiliares, agente de vetor, que é a vigilância epidemiológica. Esse trabalho de informativo vem vindo através dos agentes de saúde comunitários, os ACS. Até aqui eu já tinha previsto essa minha fala. O município tem ficado devendo um pouco na parte dos agentes de vetor. O que está acontecendo? Esses estão sendo notificados pela população e eles não estão indo vistoriar as casas ou terrenos baldios onde está acumulando água. E, para quem não sabe, aqui em Itaberá já tem um caso confirmado de dengue, na Vila Dom Silvio. Isso foi confirmado na sexta-feira. Então, esse mutirão da dengue já estava marcado, antes mesmo que soubesse desse caso confirmado. Tem 4 casos suspeitos e foram 5 PSFs envolvidos, Turiba do Sul, Engenheiro Maia, Bandeirante, Vila Dom Silvio, Santo Inês e o Postão, a UBS. Então, fica aqui a minha indignação também, que esses profissionais da saúde foram de casa em casa e muitos foram maltratados pela população. Então, hoje, eu, em conversa com os agentes de saúde, com a enfermeira, com quem estava envolvido, é triste a gente ver que as pessoas, lógico, eles falaram assim, vocês estão trabalhando, vocês estão ganhando para isso. Só que, no meu modo de ver, a população, uma parte da população foi muito errônea em maltratar, chamar de vagabundo quem estava ali catando lixo, que a própria comunidade joga nos terrenos. Que pode ter certeza, se o lixo está lá, não foi eu, não foi o prefeito, foi a própria população ali de volta que jogou o lixo ali. Então, se cada um tivesse a conscientização, talvez esse caso de Itaberá não tivesse acontecido, que esse caso, ele foi confirmado, a pessoa pegou aqui em Itaberá, não foi um caso importado como o antigo, que no caso de Itaberá já tem 2. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero primeiramente saudar, em nome da nobre vereadora Patrícia, todas as mulheres e cumprimentá-las pelo Dia Internacional da Mulher, ontem, dia 8, e dizer da importância da mulher da nossa sociedade. É tão importante a presença da mulher em todos os setores, devido à maior parte dos trabalhos executados por essas mulheres, em que elas se mostram mais eficientes e mais dedicadas no trabalho do que grande parte dos homens. E isso ganhando menos do que o salário que os homens recebem. Então eu quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui presentes e do nosso município. Eu gostaria também de tecer um leve comentário sobre a aprovação do projeto 04, onde nós aprovamos a criação de vários cargos, que durante esses 2 anos ele tem vindo a conta-gotas para esta casa estar aprovando, e que muitos funcionários que deveriam ter já o seu reajuste em mudança de faixa do seu salário, só hoje está sendo aprovado e eles vão ser beneficiados
a partir de hoje. Com relação à habitação, o projeto de habitação das 50 casas que está em construção no Jardim Santinês, construção essa que já dura 4 anos, e pelo que eu fiquei sabendo, a última medição, ela não atingiu 60% da obra construída. Tem várias casas ainda sem cobertura. E ao que deveria estar sendo construído, ele está sendo destruído pelo tempo. A semana passada, aquele conjunto habitacional sofreu uma ventania e todas as casas tiveram parte do telhado destruído. Se não bastasse, o que dá para a gente perceber que não há acompanhamento e nem fiscalização daquelas obras. Porque essas casas que estão cobertas já faz mais de 2 anos e ainda não teve embolso. E por esse motivo as telhas estão soltas em cima do telhado. E aí o vento acabou arrancando centenas de telhas, o que causa um enorme prejuízo e que, segundo a informação, o dinheiro é pouco para terminar essas casas, e com esse prejuízo acaba então ficando impossibilitado de que termine essas casas e que viesse, após o seu término, a atender 50 famílias que são destinadas à área de risco para estar ocupando essa habitação. Mas depois de 4 anos, e a gente começar a ver a construção sendo destruída pela natureza e pelo tempo, fica difícil saber em que estado será entregue essa casa para as famílias. Fica aqui a minha denúncia pela falta de acompanhamento pelos órgãos responsáveis, seja da prefeitura ou seja pela empreiteira que está tocando a obra. Espero que no conjunto habitacional que está começando as suas construções para frente desse conjunto habitacional que já está coberto, que tenha um acompanhamento para que as obras sejam construídas de maneira a dar segurança a quem dela for usufruir no futuro. Pegando aqui um gancho do nobre vereador Odair e da vereadora Patrícia sobre a questão da dengue, este vereador fez uma indicação para que fosse limpado o córrego entre a Vila Dom Silvio e o Jardim São Pedro. Só a Defesa Civil e a Vigilância Sanitária que não conhece aquele lugar. Eu acho que esses 2 grupos não sabem onde é que fica a Vila Dom Silvio e onde está esse córrego. Quando eu fiz essa indicação, tinha cão morto no meio desse córrego. E o povo vivendo com um mau cheiro, mosquito. Lá tem um monte de pneus velhos jogados à beira do córrego, garrafas PET, enfim, uma série de plásticos, e que foi feito o pedido para que se fizesse a limpeza, uma vez que é de conhecimento público que naquele local é um local de risco e de criame de mosquito da dengue. Então,
nada foi feito até o momento. As pessoas, o nosso povo em geral, deveria estar se preocupando um pouquinho mais com essa questão da dengue. Porque só quem tem e acompanha uma pessoa com problema de dengue é que sabe o que isso representa. Itapeva, o foco de dengue é muito grande. Tem uma funcionária que trabalha para a Cooperaf, que ela está com dengue, a mulher está arrasada de saúde, não por ter contraído a dengue. Destrói totalmente o ser humano. Isso quando não leva a óbito. Então o próprio povo deveria estar contribuindo, fazendo as suas coletas e armazenando em local adequado para evitar que aumente ainda mais o criame do mosquito. Eu estava vendo numa reportagem sobre o quadro da dengue no país e deu para notar que o maior foco de dengue está no estado de São Paulo. E se pegar a nossa região, eu até fiz uma brincadeira que os focos são tantos que um mosquito está atrapalhando o outro. A única sorte que a gente tem é que o mosquito da dengue não é todos eles que são contaminados. Mas quando ele contamina alguém, para que outros se contaminem, fica muito mais fácil. E aí sim aumentar mais o perigo de dengue no município. Eu espero que a vigilância sanitária, a defesa civil, todo o corpo médico, os agentes de saúde, vão visitar esse local. Vão visitar a Estrada Velha. Passe pela Vila Dom Silva e o Jardim São Pedro para ver em que situação que está aquele povo e o risco que eles correm, por falta de melhor e mais investimento na área da coleta e de desinfetar e tentar exterminar o mosquito da dengue. Espero que a minha fala chegue até as autoridades e eles tomem providência. Eu quero fazer um comentário também com relação à aprovação do projeto número 8, em que, diante de uma discussão entre alguns pastores evangélicos e a Igreja Católica, representada pelo padre local e pelo bispo e outras pessoas que também representam a Igreja Católica, numa reunião com os vereadores e com o prefeito, chegaram a um acordo no entendimento de que havia necessidade de alteração apenas de um parágrafo do projeto de lei número 8. E havendo esse bom senso, esse parágrafo foi alterado e hoje aprovado por esta casa. Eu quero dizer que só foi possível essa discussão entre as partes porque esta casa entendeu que os pastores evangélicos não foram chamados para participar da discussão em momento hábil. E, portanto, estes vereadores, assim entendendo que teria que votar o projeto, mas que também teria que escutar a outra parte. E assim foi dado a oportunidade para que se sentassem e fizessem a discussão, o qual foi feito e que houve o entendimento.
Acho que a falha houve dos dois lados. A primeira falha, entende esse vereador, que o Executivo não oficializou as entidades evangélicas para tomar conhecimento do projeto de lei e se reportar sobre interesse ou não de participar do mesmo. Da outra parte, eu vejo que o grupo de evangélicos não acompanha os trabalhos dessa casa, porque os projetos de leis, eles chegam para esta casa e ele é lido e colocado no sistema da Câmara para que todos aqueles que queiram tomar conhecimento acesse o site e veja qual é a pauta da próxima reunião e que vai ser votado. Então, acho que por esses dois motivos, entendeu esta casa que deveria haver esse encontro entre os evangélicos e os representantes da Igreja Católica para uma melhor discussão, o qual se deu em alto nível, e aí tem que se elogiar as duas partes, e tanto que não houve tanto desentendimento entre a forma de entender o projeto de lei, o qual foi acordado e foi alterado, e hoje foi aprovado por essa casa o projeto de lei número 8. E o que eu digo que mostra que, quando a sociedade participa e quando senta para discutir, fica mais fácil de resolver e esclarecer as dúvidas e de encaminhar os projetos da forma mais correta que a gente acha estar fazendo. Dessa forma, eu quero parabenizar as duas partes e o entendimento dessa casa, senhor presidente, em dar essa oportunidade para que os dois grupos se reunissem e fizessem esse acerto da forma que foi feito. Muito obrigado. A palavra continua ali. Senhor presidente, nobres vereador, eu queria fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, uma simples e nobre homenagem. A mulher é um símbolo sagrado, a imagem perfeita que cria a vida, é preciso, se for, doa. Como mãe, se a minha esperança ilumina caminhos dos filhos. Na imagem da esposa, preservar a base da família, onde seu amor se irradia, sua força inibra, e antes de mulher, o seu título deveria ser rainha. Feliz Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado. A palavra ainda continua livre. Boa noite a todos, boa noite, presidente, nobres vereadores, vereadora. Eu queria usar a palavra livre hoje, senhor presidente, tocar num assunto a respeito da dengue aí que a vereadora levantou.